Boa tarde, Celisa. A Celisa trouxe para este simpósio o tema O Par Lua-Saturno e o Desejo de Ser Particular. Quer-nos falar um pouco sobre este tema que trouxe para este primeiro simpósio? Sim, ele é um tema interessante, quer dizer, eu expliquei um pouco fora da minha linha normal, que é mais técnica. Ele é uma linha psicológica humanista, e onde dois autores, Alexander Ruppert e Dani Rudyard, propõem que o Sol não pode ser visto no mapa numa condição pessoal, porque como ele é universal, ele representaria o homem em geral, e que esse ser particular vai ser definido principalmente por Saturno, que vai colocar os limites, definir as regras de participação social. Mas Saturno precisa da Lua para funcionar, porque a Lua vai indicar os conteúdos internos, os conteúdos vivos que vão fazer essa pessoa funcionar nas suas interações com o meio. Então, na verdade, a proposta deles, e que eu trouxe alguns exemplos com relação a isso, é que eles precisam funcionar cooperando, para que essa função da pessoa ser um ser particular, ou ser um ser especial, ou um ser definido como individual, funcione bem. Porque a tendência é um predominar sobre o outro e querer subjugar o outro. Então é como se o Saturno quisesse impedir que a Lua, as reações espontâneas, os conteúdos vivos, as necessidades pessoais funcionassem, ou, em outros casos, a Lua impedir que Saturno organize, estruture as experiências, coloque essa pessoa em condições de participar socialmente. Então, quando um predomina sobre o outro, isso vai criar o que Dani Rudyard chama de um nó, ou um complexo psicológico, onde a pessoa não consegue ser um determinado ser ou ser um ser particular. E vai chamar a atenção da importância do papel do pai e da mãe no começo da vida, para que essa função mais tarde funcione bem. Porque o que vai acontecer quando há predominância de um sobre o outro? Há a tendência de uma das imagens, a imagem pai, cujo arquétipo é Saturno, ou a imagem mãe, cujo arquétipo é a Lua, bloquear ou não haver essa outra função, e vai fazer com que aquela criança funcione sob tensão ou sem apoio psíquico, e isso vai dificultar que ela se torne depois um ser particular ou um determinado ser, né? Então eu apresentei meios de corrigir quando há uma predominância de um ou do outro. Por exemplo, uma pessoa que tem um Saturno muito forte, com uma tendência à autossuficiência, uma dificuldade de entrar em contato com as suas próprias necessidades, aprender a falar das suas coisas para outra pessoa, criar relações íntimas, procurar, como eu dei o exemplo de um mapa de um menino que tinha muita dificuldade, um animal que dependesse dele, para ele ver como aquela pessoa precisava dele, precisava da nutrição, precisava do apoio. Quer dizer, para fazer, porque o Saturno, então, dá dificuldade que a pessoa faça a função Lua. E no caso, ao contrário, da Lua, quando ela predomina, como eu dei o exemplo de uma moça de 40 anos que até hoje não conseguiu ser autossuficiente, não consegue cuidar da sua própria vida, está sempre esperando o apoio da mãe, ou está sempre esperando a nutrição. É como se o apoio é no sentido também de aprovação. Será que eu faço isso ou aquilo? Faça ou não faça, quer dizer, como se ela precisasse sempre de alguém que dissesse o que fazer, o que pensar, como se conduzir. Então, na verdade, quando isso acontece, da Lua predominando, ela tem que se lançar nas coisas sem esperar o apoio de outra pessoa. Então, eu dei o exemplo de uma moça com uma Lua muito forte, muito imatura, muito dependente, e que a gente sugeriu que ela fizesse um intercâmbio de um ano num outro país, onde ela foi sozinha, não tinha o apoio da mãe, e isso já foi há mais anos, quando ainda não tinha internet para dar apoio, e ela voltou com uma outra condição de si. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma Lua forte, que às vezes nem trabalha, não sabe lidar com a sua própria vida. Então, ela tem que trabalhar para pagar suas contas, cuidar da sua casa, né? Então, a gente dá funções e meios que a pessoa possa corrigir. É claro que, na verdade, quando existe um problema sério, uma terapia é aconselhada.
Quer dizer, a pessoa deve fazer uma terapia, mas ela também pode ter algumas medidas que a própria família possa ajudar a tomar, ou ela mesma, para ela começar a lidar com aquele problema e ir desmanchando o nó, né? Então, de alguma maneira, isso foi também colocado como relevante. E, finalmente, quer dizer, o ciclo durante a vida da Lua pela progressão secundária ou de Saturno por trânsito, eles podem ir corrigindo essa função. Eles têm ciclos que são similares. A Lua retorna entre 26 e 28 anos, o Saturno retorna entre 28 e 30 anos, o retorno da Lua indica uma readaptação na vida, o retorno de Saturno indica opções. A gente diz em astrologia que uma pessoa só chega à maturidade depois do retorno de Saturno. 21 anos para nós não vale, porque a pessoa só está inteira como uma pessoa individual a partir do retorno de Saturno. E sempre a Lua vem antes, quer dizer, você tem a chance de fazer uma readaptação antes de você ter um posicionamento, como se o Saturno, quando chega, ele dissesse assim: olha, acorda, Alice, o sonho acabou, toma teu rumo, porque não dá para ficar esperando mais. Então, o trabalho desses dois ciclos durante a vida vai possibilitando que essa função também vá sendo modificada. E também para a Lua, é importante, os trânsitos de Urano e de Plutão, eles são corretivos de comportamentos arraigados. Então, é a hora que a pessoa pode mudar, ou porque a situação obriga que ela mude, ou porque ela também tem mais disposição para mudar.